Olá, veja se você se identifica com o que eu vou dizer. Imagina que você está numa reunião e tem alguma coisa muito importante para dizer, só que você é tímido. O que você tem a dizer é uma ideia genial para mudar o jogo dessa reunião, mas você fica tão relutante em falar em público que você deixa o momento passar. Aí, alguém tem uma outra ideia e os elogios vão para essa pessoa que realmente expressa a sua opinião. Mas a sua ideia é ainda melhor. Muito melhor. E você não falou nada. Aí, depois da reunião, você conversa em particular com seu chefe imediato sobre a sua ideia. E descobre mais tarde que houve uma outra reunião que você não foi convocado e o seu chefe imediato tomou a sua ideia para ele mesmo e apresentou na reunião. E ele ficou com os louros de uma ideia que era sua. E quem é que vai acreditar que a ideia original foi sua? Esse é só um pequeno exemplo de como uma pessoa tímida perde oportunidades no mundo corporativo. Provavelmente, a sua timidez não se limita apenas à sua carreira. O mais provável é que, se você é tímido no trabalho, há uma grande chance de você também ser tímido na sua vida pessoal. Quantas oportunidades você teve de se aproximar de uma pessoa que te atrai e você não fez nada por ter medo de ser rejeitado? Tem uma metáfora que eu gosto muito. Nós construímos cercas ou muros para proteger as nossas casas. Nós fazemos isso porque nós queremos proteger as nossas coisas do que está do lado de fora, com medo que pessoas estranhas levem essas nossas coisas ou as destruam. Mas isso não basta. Dentro das nossas casas, nós levantamos paredes para aumentar a privacidade e organizar as nossas coisas. E, de uma certa forma, nos isolar de outras pessoas que vivem junto conosco. A timidez é a mesma coisa dentro de nós. A gente constrói muros para nos separar das pessoas estranhas e, muitas vezes, paredes que nos separam de outras pessoas que convivem conosco. Esses muros e paredes nos impedem de conhecer pessoas. E, mais importante ainda, nos impedem que as outras pessoas nos conheçam, sejam do nosso convívio familiar, sejam estranhos. E essas barreiras que nós construímos dentro das nossas mentes podem se tornar fontes de muita frustração. É por isso que é preciso superar a timidez ou aprender a conviver com ela. Senão, será sempre um obstáculo não apenas à sua carreira e vida pessoal, mas também para a sua autoestima. Como é que uma pessoa vai ser capaz de alcançar o seu potencial se ela tem medo de deixar que alguém veja o seu potencial? Como uma pessoa vai ser capaz de estabelecer um relacionamento íntimo se ela tem medo de se comunicar e de se expressar? Nós temos que interagir com os outros porque, quando nós não conseguimos isso, fica difícil chegar a qualquer lugar. Mas vamos voltar um pouquinho lá no começo, onde a timidez começa, que é na nossa infância. A maioria das pessoas começa sendo tímida. A ciência sabe que existe alguma coisa dentro do nosso DNA, os nossos genes, que influencia a construção da nossa personalidade com um viés tímido, embora ninguém saiba quanto que tem lá dentro dos nossos genes a ponto de criar uma pessoa tímida. Qual é o tamanho dessa influência? Mas a parte mais consistente dessa construção se dá no desenvolvimento da nossa personalidade na infância. Eu tenho certeza de que, em um determinado momento, até o mais extrovertido indivíduo que você conhece hoje, um dia, quando criança, se escondeu atrás do pai ou da mãe, na presença de um estranho. E isso é muito natural porque é um mecanismo de defesa das crianças. As crianças geralmente se sentem intimidadas por estranhos ou por coisas estranhas ao convívio delas. Uma das principais razões por trás disso é porque o mundo é muito grande e as crianças são muito pequenas. Então, o mundo as intimida. Outra razão é que elas têm medo de pessoas e de situações com as quais elas não estão familiarizadas. De uma certa forma, isso é uma coisa boa porque ajuda a mantê-las perto dos seus pais. Mas à medida que a experiência é adquirida por elas, o mundo vai se tornando menor e a sua confiança cresce. Eles têm menos medo e logo a timidez começa a desaparecer. Só que isso não acontece com todos, a gente sabe. Nem todos superam essa fase inicial da infância. Às vezes,
carregam essa timidez ao longo da sua adolescência. Eu me lembro, por exemplo, quando eu tinha 12, 13 anos, eu fiquei uns 2 anos apaixonado por uma menina e tudo que eu disse para ela em 2 anos foi oi e tchau. Pensava nela dia e noite, mas foi só oi e tchau. O pior é que muitas vezes, passada a adolescência, a timidez perdura. É o mesmo medo de estranhos e de situações estranhas que a gente tinha na infância e que vai repercutir para o resto de uma vida. E nesse caso, a gente vai continuar evitando estranhos e situações estranhas. Isso porque a gente fica com a ideia de que, dessa forma, nós nos mantemos seguros e afastados de qualquer insulto ou comentários negativos dos outros, sobretudo evitando qualquer coisa que possa chamar a atenção sobre você. Em termos práticos, pessoas tímidas são sempre relutantes em interagir com os outros. Elas têm medo de falar com os outros. Mas o que importa para a maioria é como lidar com isso. E a maneira mais fácil de lidar com isso é descobrir o propósito da timidez. Sem dúvida, a timidez está protegendo você de alguma coisa. Você só tem que descobrir do que ela te protege. E descobrindo isso, você vai ser capaz de lidar com esse problema. Uma vez descoberta a razão da sua timidez, você vai tornar a timidez algo mais administrável. Eu vou te dar alguns fatores do propósito da timidez. Um desses fatores mais comuns que provocam a timidez e muitas vezes até agravam a timidez é o medo da rejeição, medo de ser julgado. Isso existe porque você é excessivamente preocupado com o que as pessoas pensam sobre você. Ah, eu sei que você já ouviu isso, eu sei que isso parece óbvio, tudo mais, mas você ficaria surpreso com a quantidade de pessoas que se recusam a reconhecer isso. Você ficaria surpreso com o número de pessoas tímidas que insistem em dizer que não são tímidas, que não têm medo de serem rejeitadas, que não têm medo de ser julgadas, e muito menos que são preocupadas com o que os outros pensam sobre elas. Eles dizem simplesmente que não gostam de falar em público, ou que eles não têm nada de importante para dizer, por isso eles ficam quietos, ou que não gostam de interagir com estranhos. E existe até gente que não gosta de pessoas. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela frase: quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu prefiro os animais. Já ouviu? Sejam quais forem as justificativas, o denominador comum da timidez é a interação com os outros e o medo da rejeição que isso acarreta. Outro fator da timidez é o medo do constrangimento. As pessoas querem evitar qualquer coisa que possa fazer com que elas pareçam tolas. E agora eu vou deixar aqui uma informação que você vai achar muito estranha. Mas existem pessoas que só são tímidas junto dos seus entes queridos, ou seja, longe deles, eles não são tímidos. Mas como assim? Isso acontece porque essas pessoas temem ser julgadas e eventualmente rejeitadas por aqueles que mais amam. E longe deles, elas não se incomodam no que vão pensar sobre elas e dos julgamentos que vão fazer a respeito dela. Interessante, não? Há também pessoas que se sentem confortáveis com a timidez. São pessoas que têm sido tímidas desde antes que elas possam se lembrar. Elas nem sabem por que são desse jeito. Elas sentem a necessidade constante de evitar a interação com os outros. Eu nasci na praia e em cidade do litoral, em cidade praiana, as pessoas que moram têm um ponto da praia para frequentar. E normalmente esse ponto é o mais próximo de onde a pessoa mora. E nesses pontos, claro, todo mundo se conhece. Eu conheci uma pessoa que ia num ponto da praia bem longe de onde ela morava, só para evitar de ver as pessoas que ela conhecia. Do que será que ela tinha medo? Talvez, se você perguntasse para ela, ela nem saberia dizer. O fato é que existem pessoas que desejam uma forma de anonimato que lhes permite passar a vida sem falar com qualquer pessoa. Elas querem ser invisíveis. Por fim,
Há pessoas que sabem que são tímidas e fazem algo para minimizar a timidez. E minimizam. Eles sabem que querem evitar as pessoas, mas deliberadamente eles fazem exatamente o contrário e as procuram para conversar, as procuram para interagir. É um exercício para minimizar a timidez. Eles sabem que estar perto de outras pessoas os deixam desconfortáveis, mas eles também sabem que vão ficar muito mais desconfortáveis e insatisfeitos consigo mesmos se eles permitirem sucumbir diante desses impulsos que querem isolá-los dos outros. Eles sabem que uma pessoa vai ficar mais tímida se ela continuar agindo de forma tímida. Eles sabem que eles nunca vão sair disso se evitarem pessoas e situações que os intimidam. Então eles fazem o contrário. Doa quem doer. Enfim, a timidez é uma barreira invisível que te rodeia e te impede de alcançar outras pessoas. Ela esconde você para que ninguém possa realmente te conhecer e nem te machucar, causando uma sensação de estar protegido e seguro. Por outro lado, é limitante, claro, é uma faca de dois gumes, porque aquilo que protege você de ser ferido também está impedindo você de ser conhecido e, mais importante do que isso, talvez até de ser amado. Eu tenho um vídeo que dá algumas dicas de como minimizar sua timidez, caso você se interesse por isso. Ele está aqui abaixo na descrição deste vídeo, tem um link para você chegar nele. Por fim, eu vou deixar uma frase do ator e músico inglês Rhys Ifans. Ele disse: "A timidez é invariavelmente uma supressão de alguma coisa. É quase um medo do que você é capaz." Tchau!